primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua, para a gente dar uma olhadinha na poesia. Aqui, na verdade, eu pretendo fazer um exercício diferente, que é voltar à poesia. Olhar de novo para a poesia. Por quê? No último vídeo que eu fiz aqui, que foi sobre o poema Pane, do Roraima Alves da Costa, ao fazer a edição do vídeo, eu, claro, estava relendo. Eu releio os poemas constantemente e eles vão revelando coisas. Esse livro do Roraima fazia muitos anos que eu não pegava. Lembrei da impressão que ele me causou, do fato de eu conhecer pela primeira vez um poeta editado e não um colega que escrevia poesia, e reconhecer o livro como um legitimador da posição de poeta, e por isso reli algumas vezes. Fiz o vídeo, na hora de editar, notei coisas diferentes que me chamaram a atenção. Por isso, acho que vale a pena olhar de novo para a poesia. Olha pra 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 poesia. Olha para a poesia. Como eu disse, volto a olhar. E ao olhar de novo, o que a gente precisa fazer, em primeiro lugar, é ler de novo. Por isso, vamos ler de novo. Nasci, tum-tum. Cresci, sorri. Aprendi a amar e a chorar, tum-tum. Senti-me fraco, passei fome e não veio o alimento, tum-tum. Trabalhei, suei, dei status ao meu patrão, tum-tum. Fui usado, sugado, carreguei um corpo, teu corpo, bombeei um sangue, teu sangue, tum-tum. E hoje morro de infarto de fato, numa mesa de operação, pois eu fui teu coração, tum-tum, tum. Silêncio. Começa por aí a questão que cada leitura é uma leitura diferente. Eu fiz uma entonação, fiz uma ritmificação diferente dos tum-tums, porque me chamou a atenção o antepenúltimo verso, pois eu fui teu coração. Na minha primeira leitura, e durante um bom tempo, esse verso para mim significava uma codependência entre o eu poético e um tu genérico, que sempre me ficou um pouco confuso. De repente alguma coisa se aclarou. Um pouco também porque eu prestei melhor atenção às ilustrações do livro, também feitas pelo Roraima Alves da Costa. A ilustração que está em frente a esse poema é essa daqui. Nitidamente é um coração numa porta que se abre, uma porta de vidro que se abre. E aí, tentando entender que eu fui teu coração, não é uma metáfora, mas é uma imagem literal, que é o coração quem está falando, esse tum-tum se torna um pouco mais ansioso. É o que eu tentei trazer na leitura, uma coisa mais premente, o que reflete na construção dos versos também. Os versos me sugerem, quando o tum-tum é rápido, uma leitura mais rápido. Nasci, cresci, sorri, aprendi a amar e a chorar. Carreguei um corpo, teu corpo, bombeei um sangue, teu sangue. A aceleração que o fato de eu colocar esse ritmado tum-tum causa no poema, dá uma sensação de premência que é bastante interessante. Por outro lado, a compreensão de que seria o coração falando aclara essas duas últimas imagens que eu mencionei, que é carreguei um corpo e bombeei um sangue. Passa a ser literal. O coração que está na mesa de operação faz o trabalho de sustentação orgânica do corpo. Por outro lado, isso diminui um pouco a força poética do
Trabalhei, suei, dei status ao meu patrão. Por quê? Daí é o que? O coração que está fazendo quando antes a minha compreensão do poema era de que uma pessoa estava falando, esse trabalhei, suei coloca num lugar muito claramente social, um lugar político, que foi uma das coisas que também me chamou a atenção a primeira vez que eu me aproximei do poema. Uma questão social, que inclusive reforçava-se pelas propagandas dos outros livros do Roraima Alves da Costa que apareciam na contracapa do volume. Passageiros da vida, De Encontro à Realidade, Nós Mutantes, tudo isso dava uma dimensão extremamente social para o trabalho dele. E aí, quando os versos diziam trabalhei, suei, dei status ao meu patrão, eu compreendia uma pessoa. Compreendendo agora um coração, a questão orgânica se reforça, se adensa, se explicita. Por outro lado, a questão social fica confusa, fica um pouco borrada. Por quê? Se o coração está fazendo isso, qual é a maneira de se fazer? É uma maneira daí metafórica. Quando o eu poético é uma pessoa, o trabalhar e suar é literal. Quando o coração é o sujeito lírico, o trabalhar e suar vira uma coisa metafórica. E mais para frente, o carregar um corpo e teu corpo vira uma coisa literal, enquanto antes o carregar um corpo e teu corpo era a metáfora. Um pequeno detalhe de leitura faz com que toda a lógica do poema se transfigure, se inverta. E, sinceramente, eu acho que essa leitura, que me parece a mais adequada pelo que o próprio poema insinua, essa leitura me parece um pouco empobrecedora, perto da leitura anterior que eu tinha feito. Muda completamente a apreciação? Não. Não muda, continua sendo um poema impactante, continua sendo um poema interessante. Por outro lado, vira um interesse diverso, que, para mim, torna-se um pouco menor. Porque, como eu disse antes, o fato de a imagética, a metáfora, cair num aspecto ou noutro aspecto, faz com que os desdobramentos dessa metáfora sejam mais ou menos profícuos. É dessas idas e vindas, é dessas transfigurações poéticas que vai se construindo a nossa biografia de leitores, a nossa história de leitores, o nosso repertório de compreensão e de convivência com a poesia. Altos e baixos, surpresas e decepções, a gente vai caminhando, a gente vai crescendo, a gente vai poetando.